Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Espero que vocês estejam muito bem, muito felizes, porque nós estamos muito felizes com a presença de vocês. O tema de hoje é as Três Cruzes. Então vamos começar esse culto cantando nosso hino tema? Restaurados em Cristo. Ressuscitou e hoje vive.
somente Deus criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano desse Deus. Deus, somente Deus tem o poder do trono universal, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus será o sol do nosso eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos para louvar a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus tem o poder do trono universal, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus tem o poder do trono universal, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Boa noite para você que está nos acompanhando, mais uma noite, que seja uma noite especial, uma noite abençoada para você e para toda a sua família. Hoje é um sermão muito especial, porque é uma das cenas um pouquinho antes da morte de Jesus Cristo. É uma das cenas com Jesus Cristo já na cruz do Calvário. É a cena de Jesus com os dois ladrões. Hoje eu vou falar sobre as três cruzes, que demonstram bem quais são as escolhas que eu e você fazemos. E só existe dois tipos de escolha: aqueles que rejeitam, aqueles que aceitam, aqueles que negligenciam, aqueles que se arrependem. E hoje eu gostaria de convidar você para nos aprofundarmos nessa história tão bonita e tão especial. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, a Palavra de Deus, lá no livro de Lucas, no capítulo 23. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, e acompanhe comigo, capítulo 23, a partir do versículo 39.
É um texto muito especial. São poucos os versículos que nós vamos ler, mas são um conteúdo muito especial que nós podemos aprender através deles. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam, pendurados, lançando-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós mesmo estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, ele não cometeu mal nenhum. Versículo 42 diz assim: então Jesus disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto hoje, eu te afirmo hoje, em verdade eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Jesus, querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra está sendo aberta e que venha ser o Senhor falando através de nós. Venha ser o Senhor falando aos nossos corações. Que, por favor, Papai do céu, o Teu Santo e Bom Espírito nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Muito obrigado por essa semana estar acontecendo. Que, por favor, ó Papai do céu, o Senhor possa nos acompanhar, nos abençoar, em meio a todos esses problemas que nós estamos vivendo. Mais uma vez, ó Pai, mais essa noite, que o Senhor fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sabe, meus queridos, conta-se uma história de um bobo da corte, onde teve um dia em que esse bobo da corte fez um insulto ao rei. Ele insultou de uma maneira tão cruel ao rei que ele foi sentenciado à morte. O rei deu a sentença e falou: olha, você, bobo, vai ter que morrer pelas suas palavras, pelos gracejos que você fez. Foi um insulto muito pesado. Então, aquele bobo da corte, sentenciado à morte, ele ficou preso por um tempo, aguardando a sua sentença, e o rei refletindo ali sobre como iria sentenciá-lo, como ele iria morrer, porque essa era a sentença dele, a morte, como ele iria matá-lo. Mas o rei, pensando em todos os anos de serviço que aquele bobo da corte prestou ali ao palácio, ele decidiu fazer o seguinte: quem vai escolher a sua própria morte vai ser o próprio bobo. Então chamou o bobo ali na presença de todos e principalmente do rei, e o rei disse: olha, bobo, por todos os serviços que você prestou aqui, nós vamos dar a você a oportunidade de você escolher a sua morte. Então o bobo parou, pensou e disse assim: já que a minha morte não é tão importante assim para vocês, já que a minha morte não é tão importante, a maneira como eu vou morrer não é tão importante, então eu prefiro morrer de velhice. Ah, bobo esperto, né? Porque essa foi a maneira que ele escolheu, morrer de velhice. Sabe, nem todos têm essa oportunidade de escolher como vão morrer. Ah, eu quero morrer de velhice, eu quero morrer disso. Muitos, pelo contrário. Eu nunca quero morrer disso, nunca quero morrer afogado, nunca quero morrer queimado, nunca quero morrer de um acidente, nunca quero morrer de uma doença. As pessoas não querem escolher a maneira como vão morrer, pelo contrário, querem evitar a morte a qualquer custo. Mas se tem uma coisa que nós podemos escolher, é a maneira como nós vamos viver. E aqui nessa história, no texto que nós lemos de Lucas capítulo 23, descreve uma cena, uma das cenas mais impressionantes ali da crucificação. Porque aqueles homens,
aqueles criminosos, acompanharam Jesus também por todo o seu julgamento, principalmente na parte em que Jesus estava carregando a cruz. Os criminosos a todo momento estavam ao lado de Cristo, também carregando as suas cruzes. Sabe, meus queridos, aqueles homens escolheram o modo pelo qual eles iriam viver. E escolheram a vida do crime, uma vida de erros, uma vida de egoísmo, uma vida de ganância, uma vida onde eles só pensaram neles mesmos. Uma vida onde eles preferiram furtar aquilo que era dos outros, assassinar as pessoas, ao invés de viver uma vida de trabalho, uma vida altruísta, escolheram um caminho difícil. Pensando em estar escolhendo o caminho fácil, escolheram o caminho difícil, o caminho mais pesaroso para a vida deles. Sabe? E naquele momento eles receberam a sentença juntamente com Jesus Cristo. E um dos que estavam ali, até a palavra de Deus descreve como eles estavam insultando em primeiro lugar. Insultando a Jesus Cristo. Porque Jesus, a princípio, não tinha cometido nenhum erro, nenhum pecado. Toda a multidão ali estava acusando Jesus e eles estavam insultando Jesus. Porque Jesus, até então, era conhecido como Messias, como o Nazareno vindo de Deus, como aquele que iria salvar a todas as pessoas. E agora, Jesus estava recebendo a mesma sentença que eles. A mesma punição que eles receberam. Então eles começaram a insultar Jesus, só que um deles foi mais a fundo. Um deles foi meio boca dura, sabe? Meio impaciente, meio intolerante com Jesus e disse para Jesus assim: você não disse que é o Cristo todo esse momento? Você não vinha dizendo em todos os seus sermões e todas as suas pregações que você era o Filho de Deus, que você veio salvar o mundo, que você veio salvar as pessoas? Até então, Jesus, não era você quem estava fazendo milagres, ressuscitando pessoas por aí? Por que você então não desce da cruz? Por que você então não salva você? Não salva você e salva também a nós? Já que todos nós estamos na mesma situação, uma situação de condenação. Desce da cruz, salve você e salve a nós. Sabe, essa primeira cruz é a cruz da rejeição. É a cruz onde nós vemos a dúvida das pessoas. Onde é posto a dúvida no caráter de Jesus Cristo. Se você é o Filho de Deus, parece até com as palavras de Satanás. E eu acho que esse criminoso estava sendo usado por Satanás, porque ele usou a mesma expressão, se você é o Filho de Deus, se você é o Cristo. Satanás disse, se você é o Cristo, transforme essas pedras em pães. E agora, o criminoso falando, se você é o Cristo, desça da cruz, colocando em dúvida a divindade do próprio Deus, a divindade de Jesus Cristo. Colocou em dúvida toda a obra, todo o ministério que Jesus vinha realizando, colocando em dúvida a salvação através do sangue do Cordeiro de Deus. A cruz da rejeição. Nem nos últimos momentos de vida daquele criminoso, ele aceitou a salvação através de Jesus Cristo. Bem provável, tinha ouvido falar dos muitos milagres, senão ele não tinha colocado em dúvida Jesus Cristo. Bem provável teria ouvido algum sermão de Jesus Cristo, senão ele não teria colocado em dúvida. Sabe, muitos de nós, nos momentos finais da nossa vida, que é o momento, nós estamos vivendo nos momentos finais da história dessa terra, ao invés de aceitarmos a salvação através de Jesus Cristo, através da sua palavra, através do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, nós estamos rejeitando Jesus, preferindo viver de uma maneira egoísta, preferindo viver da nossa maneira, do nosso jeito. Sabe, meu querido, não podemos estar hoje na cruz da rejeição.
Saia da cruz da rejeição. A segunda cruz é a cruz do ladrão que se encontra, que ele respondeu, na realidade, o outro criminoso, que está no versículo 40, que diz, o outro criminoso respondeu, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que merecemos pelos nossos atos. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Essa é a cruz da recepção. E me chama muita atenção algumas atitudes que este outro criminoso tomou. Ele, a princípio, estava tomando a mesma atitude que o outro criminoso, estava insultando Jesus. E é isso que diz o livro Desejado de Todas as Nações. Os dois estavam insultando Jesus, mas chegou em determinado momento em que aquela toda a situação em que eles estavam envolvidos, os homens presos na cruz do Calvário, eu acredito que aquele homem começou a refletir sobre a sua vida, sobre o seu passado de crime, sobre as oportunidades que ele teve de salvação, sobre as vezes em que ele talvez se deparou com Jesus Cristo, ouviu um sermão de Jesus Cristo, presenciou um milagre de Jesus Cristo, viu todo o aparato do julgamento de Jesus. Talvez tenha pensado sobre as palavras de Pilatos, que Pilatos olhou para Jesus e falou para Jesus que não viu mal nenhum em Jesus, que não via crime nenhum que Jesus havia cometido. Talvez aquele ladrão estivesse pensando, estivesse refletindo na sua vida, sobre a sua vida de crime, sobre as suas atitudes, e que poderia ter tomado um rumo diferente para a sua vida. E que poderia ter tomado atitudes diferentes na sua vida. E ao ver o insulto que o outro criminoso tinha falado, ele disse, olha, eu gostaria que você refletisse nas palavras que ele falou. Você não teme a Deus, mesmo estando sobre a mesma sentença? Aqui, nesse momento, o criminoso da segunda cruz, a cruz da recepção, ele afirma que o próprio Jesus é Deus. Falando, você não teme a Deus? Neste momento em que nós estamos passando? Nesta sentença em que nós estamos passando? Você não teme a Deus? A primeira atitude daquele criminoso foi reconhecer Jesus como Deus. E eu gostaria de convidar você a fazer a mesma coisa. Reconheça a Jesus Cristo como sendo Deus na sua vida, como sendo o seu Salvador, como sendo o seu Senhor. Segunda atitude daquele ladrão, ele falou assim, olha, nós estamos sendo julgados com justiça, porque nós merecemos, nós praticamos os atos, nós cometemos os crimes, nós cometemos os assassinatos, mas esse homem não cometeu mal nenhum. Ele não cometeu crime nenhum, Pilatos mesmo tinha declarado. E ele aqui está sendo condenado. Nós não. Nós estamos pagando pelos nossos erros. Isso é um erro grave que nós cometemos, irmãos. É não reconhecer os nossos próprios erros. É não reconhecer as nossas falhas. É não reconhecer que somos pecadores. Muitas vezes achamos que somos autossuficientes, que não necessitamos de Deus, que não cometemos crime nenhum, que não falamos nada de errado, que não fazemos nada de errado, que não pensamos nada de errado. E esse é o nosso erro, é acharmos que não necessitamos de Cristo Jesus na nossa vida. Terceira atitude que aquele homem teve na sua vida foi o que está escrito no versículo 42. Ele disse para Jesus o seguinte, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Sabe, para você e para mim, ainda existe oportunidade de salvação. Para você e para mim, ainda existe oportunidade. Jesus ainda está estendendo a sua mão de misericórdia para nos salvar.
Não importa quão longe nós andamos dos caminhos de Deus, quão distante nós estamos dos caminhos de Deus, quão fundo nós estamos em nossos pecados, não importa, não importa. Se você estender a sua mão de misericórdia, a sua mão para Jesus, Jesus sempre vai estender a mão dele para você. Clame neste momento: Senhor, Senhor Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrares no teu reino. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino de glória. Clame a Deus neste momento para que Ele te salve. Essa é a segunda cruz, a cruz da recepção. Mas existe a terceira cruz. E essa é a cruz em que Jesus está. É uma cruz que me chama a atenção desde o início, porque é uma cruz que não foi feita para Jesus. É uma cruz emprestada. Uma cruz que não foi feita para quem está preso nela. A cruz de Cristo não é para Cristo. A cruz de Cristo é para mim e para você, é a minha e a sua cruz que Ele está carregando. É o meu e o seu pecado que Cristo estava carregando naquele momento. É a nossa cruz que Ele carregava. Naquele dia, especificamente, Ele carregava a cruz de Barrabás. A cruz era para Barrabás, mas Cristo toma o lugar de Barrabás e toma o meu e o seu lugar hoje também. A nossa cruz Ele toma naquele momento. É a cruz da redenção. É a cruz da minha e da sua salvação. Isaías capítulo 53 descreve essa cena muito bem. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Foi pisoteado, chicoteado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Foi traspassado, os cravos passaram. As suas mãos e os seus pés, coroa de espinhos foi posta sobre a sua cabeça pelo meu e pelo seu pecado. A cruz da redenção, irmãos. Naquela cena, naquele momento, um ladrão insultando Jesus, o outro pedindo para que Jesus se lembrasse dele. Eu imagino Jesus agora, olhando para aquele ladrão que clama a Jesus no seu último momento de vida. O ladrão dizendo assim para Jesus: Jesus, lembre-se de mim. E sabe, agora eu imagino Jesus pensando em todo o seu ministério, e principalmente naquelas últimas semanas em que ele estava passando, em que ele estava pregando com mais fervor, em que ele estava ensinando com mais ardor aos seus discípulos, falando às multidões, pregando, curando as pessoas. Eu imagino Jesus agora olhando para aquele ladrão que clama a ele e fala: valeu a pena. Valeu a pena todo esse tempo de ministério, vale a pena os cravos que eu tenho nas minhas mãos neste momento, os cravos que eu tenho nos meus pés neste momento. Foi porque para isso que eu vim a este mundo, para salvar pessoas, foi para isso que eu vim a este mundo. E agora eu imagino Jesus olhando para aquele ladrão e pensando: é para isso que eu vim. As pessoas podem me rejeitar, as pessoas podem pedir aqui a minha crucificação, mas eu vim para salvar os pecadores. E Jesus agora olha para o ladrão, olha para o criminoso e diz para ele: eu te garanto uma coisa, em verdade eu te digo hoje, eu estou te confirmando agora, você estará comigo no paraíso. Jesus quer estender a salvação a você, à sua família, ao seu lar. Jesus quer estender a salvação a você hoje, agora, neste exato momento. Basta você aceitar. Jesus não impõe salvação a ninguém. Jesus não obriga a salvação a você. Jesus não te obriga a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas hoje, Ele está dizendo a você o seguinte: eu te garanto que se você aceitar o meu sacrifício, que se você aceitar aquilo que eu fiz por você, que se você aceitar a minha morte na cruz do Calvário,
eu te garanto agora, que você um dia estará comigo no paraíso. Você quer hoje estar com Jesus no paraíso? Você quer hoje aceitar a salvação de Jesus Cristo? Abra o seu coração neste momento. Deixe que Jesus entre e mude a sua vida. Apague e limpe os seus pecados. Aceite Jesus como seu Salvador, o seu Redentor. Amém. Que amor é esse? Que amor é esse? Tão insondável, tão imenso. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou, do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo para morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode é o amor de Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Jesus, mais uma vez, ó Pai, muito obrigado, porque aprendemos um pouquinho mais através da Tua palavra. Papai do céu, que possamos sair da cruz da rejeição, passar pela cruz, ó Pai, da recepção. Entendemos, ó Deus, que nós somos pecadores. Entender, ó Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida.
e aceitar a salvação através do sangue precioso de Jesus Cristo. Papai do céu, que o Senhor ajude a cada pessoa que está nos assistindo, está nos acompanhando neste momento. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o teu amor, que a tua misericórdia nos alcance, ó Deus, neste momento e transforme a nossa vida. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário venha purificar a nossa vida dos nossos pecados. Maravilhoso Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que haja restauração através de Jesus Cristo. É a cruz, ó Deus, é a cruz que pode nos restaurar. É Jesus Cristo quem pode nos restaurar. Papai do céu, muito obrigado. Nos abençoe e nos guarde. Salve a nossa família. Essas são as bênçãos que nós te rogamos por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.